Bom, vamos lá. Como vai se desenrolar esse curso? Aqui tem um exemplo que você vai entender logo de cara, bem simples mesmo. Imagine que essa folha aqui que eu exemplifico é a folha de matéria que você tem para estudar. E aí você vê que tem linhas azuis e linhas pretas aqui. Aqui eu classifiquei o azul como sendo o excesso de informação, aquilo que é descartável, que você deve descartar porque você vai gastar tempo e não vai adiantar de nada, vamos dizer dessa forma, ok? E o que está em preto é a essência. Opa, o que está em preto aqui, sinalizado, é o que você deve ter bastante atenção, porque vai fazer a diferença no seu conhecimento para uma prova ou para o conhecimento mesmo na vida prática, ok? E aí a gente encontra a regra 80-20, que quer dizer o quê? Que 80% do valor das coisas estão em 20% do conteúdo, ou seja, 80% do valor, aquilo que tem mais valor, está em 20%, que é o exemplo que eu utilizei aqui, utilizando essas pequenas partes pintadas em preto, que é o que é a essência, ok? E assim vai se desenrolar o curso e vamos falar então, começar falando sobre impedimentos e suspeição. Vou pontuar aqui de forma bastante objetiva, você pode colocar o vídeo mais rápido, mas você vai entender logo de cara aquilo que eu estou falando, ok? Que realmente vai ficar muito mais fácil do que a leitura dos artigos, a leitura cansativa dos artigos. Então vamos lá. O juiz está impedido de atuar no processo em que ele for mandatário, perito ou membro do Ministério Público. Se ele se pronunciou no processo em outro grau de jurisdição, também estará impedido de atuar. Se o cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau do juiz for membro do Ministério Público, defensor público, advogado ou parte no processo, bem como se for cliente do escritório, ou seja, às vezes ele não é advogado no processo, mas o rapaz que está litigando, a parte, é cliente do escritório de advocacia, ainda que patrocinado por outro advogado, ou seja, não precisa ser nenhum desses três aqui que eu estou mencionando, que o artigo menciona. Se for patrocinado por outro advogado, mas que está no escritório de advocacia de um desses três aqui, não poderá o juiz atuar no processo, pois estará impedido, ok? É lógico, porque o juiz ele tem que estar a favor da justiça, ele tem que buscar a justiça. E se tem alguma situação aqui que pode favorecer um cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, entende-se que o juiz ele vai ficar tendencioso a julgar a causa daquela forma, certo? E o impedimento aqui só se dá nos casos em que estes três aqui, essas três pessoas aqui que eu estou mencionando, né, o membro do Ministério Público, defensor público, advogado, que é cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau do juiz, se eles estavam no processo antes da atividade do juiz. Vamos exemplificar isso aqui então de forma bem simples, sem gastar muito tempo mesmo. Imagine aqui, começa o processo, ok? Aqui começou o processo, ele vai se desenrolar. E aqui começa a atividade judicante do juiz. Nesse momento, no começo do processo, está lá o membro do Ministério Público, defensor público ou advogado que tem aquele vínculo que eu mencionei com vocês, esse vínculo aqui, qualquer um desses, com o juiz. Ou seja, estando antes da atividade judicante aqui do juiz, o juiz está impedido para atuar no processo. É isso que está dizendo aqui, ok? Se o juiz for herdeiro presuntivo, empregador ou donatário de qualquer das partes. Donatário é aquele que recebe doação. Lógico, se o juiz receber uma doação, ele vai ficar tendencioso a julgar essa causa, não é mesmo? Se for parte no processo, instituição de ensino em que o juiz é empregado, CLT aqui, quer dizer empregado, ok? Ou em que ele presta serviço. Simples, se for instituição de ensino que esteja nessa situação, em relação ao juiz, está ele impedido. Pessoa jurídica que é parte no processo, porém, nessa pessoa jurídica, aliás, o juiz ele é sócio, membro de direção ou administrador. Logo, ele não poderá participar no processo. Lógico, ele vai estar tendencioso a julgar a favor, no caso da empresa em que ele é sócio, não é mesmo? Se ele mesmo for parte no processo, bem simples essa parte aqui, né? Esse trecho, tranquilo. Promover ação contra a parte ou advogado. Ora, se o juiz ele promove a ação contra a parte ou advogado, não poderá atuar, não é mesmo? Já que é ele que vai dizer o direito. E essa regrinha do escritório de advocacia é o que eu acabei de mencionar aqui em cima, quando eu mencionei... Opa, deixa eu voltar aqui.
é o que eu acabei de mencionar quando eu mencionei cliente patrocinado, cliente ou patrocínio de outro advogado, ou seja, aquele escritório em que trabalha algum parente, cônjuge ou parente até terceiro grau do juiz, não poderá o juiz atuar no processo, ainda que outro advogado atue, outro advogado represente o cliente, ok? Casos de suspeição. A suspeição diferencia-se do impedimento, pois a suspeição o juiz ele ainda tem a oportunidade de provar não ser suspeito no processo, ok? Então, para que não fique confuso, impedimento e suspeição, quando é um, quando é outro, vocês já viram logo de cara que o impedimento aqui tem várias situações, não é mesmo? Várias situações e versam aí sobre, a boa parte delas, sobre o grau de parentesco do juiz. Ok. Agora aqui na suspeição temos basicamente aqui de uma forma mais estruturada 3 situações, que foi a que eu acabei de selecionar aqui, ok? Se for parte no processo amigo ou inimigo do juiz, credor ou devedor. Só que o credor ou devedor é do juiz, cônjuge ou companheiro ou parente até terceiro grau. Sendo parte no processo, o juiz está suspeito, ok? Se o juiz recebeu recebeu presente ou aconselhou qualquer das partes, bem como subministrou meios para custear o processo. O que é isso? Se ele ajudou alguma das partes a pagar o processo, não poderá ele atuar, pois estará suspeito, terá que passar aí por um procedimento de suspeição que a gente já vai ver. E, obviamente, o juiz interessado no processo estará suspeito também, ok? Então, gravem. São 3 casos, diferente do impedimento, que são mais casos, mas que vocês também vão conseguir pegar a regrinha aí, ok? Vamos lá. Bom, o juiz ele pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. O que é isso? Ele pode falar, olha, eu sou suspeito para atuar nesse processo. Ah, mas por que, juiz? Ele não precisa justificar. Sem justificar. Aqui, ó, sem justificativa ele pode declarar-se suspeito. E a ilegítima suspeição. Suspeição é ilegítima quando provocada por quem está alegando, ok? Se alguma das partes provocou qualquer dessas situações aqui, aí a arguição de suspeição será ilegítima. E aceitação, ou seja, se a parte não mencionou a suspeição naquele momento oportuno em que era para ter mencionado, acabou passando o momento de arguir a suspeição. E aí entende-se como um ato de aceitação e será ilegítima se essa suspeição for suscitada posteriormente, ok? E qual que é o procedimento? Vamos lá. O procedimento é o seguinte: a parte deve alegar em até 15 dias do conhecimento, que foi o que eu comentei agora há pouco aqui. Se passar daquele prazo, daquele período, aí entende-se como aceitação. Então, a parte alega em até 15 dias da data do conhecimento do fato que tornou o juiz suspeito, ok? Lembrando, conhecimento, certo? Data do conhecimento, não data do fato, é diferente. Vamos exemplificar aqui. Imagine que ocorreu um fato aqui que deixou o juiz suspeito. E aí, nesse ponto, a parte teve o conhecimento desse fato. Conhecimento. Ok. Nesse ponto aqui teve o conhecimento. Aqui foi o fato. Aqui foi o conhecimento. 15 dias vai contar a partir do conhecimento do fato. Ok? 15 dias aqui para arguir a suspeição. Ok. E aí, nesses 15 dias, ele vai arguir a suspeição com... deixa eu subir aqui. Não é aqui. Pronto. Nesses 15 dias, aqui já é um outro procedimento que a gente vai ver já já. Nesses 15 dias, a parte vai arguir suspeição com petição direcionada ao juízo do processo, ok? Direciona a petição com fundamentos, documentos e testemunhas. Então, você vai fundamentar, vai colocar documentos e testemunhas também, se for o caso, para dizer por que o juiz é suspeito para atuar naquele processo, certo? E aí, se o juiz ele reconhece a suspeição, ele já diretamente manda os autos para o substituto. Simples assim, manda os autos, ou seja, o processo para o substituto dele, ok? Simples, encerra o assunto. Mas se o juiz não reconhece que ele é suspeito, aí a gente tem um outro procedimento aqui que vamos ver mais adiante. Aqui, ó, juiz que não reconhece que é suspeito, o que acontece? Vai autuar em apartado, aqui, ó, autua, os autos ficam em apartado
E aí o juiz, nesse caso agora, é o juiz que terá 15 dias para prestar as razões com documentos e testemunhas. Ora, se aqui, nesse primeiro momento, a parte ela fundamenta a sua petição, dizendo por que o juiz é suspeito, o juiz ele vai fundamentar também, dizendo o porquê ele não é suspeito. A diferença aqui é que os autos vão para o tribunal, aqui ó, para o TJ. Vamos entender isso então? Fecha aqui, ok? Então vamos lá, o juiz ele tem 15 dias, como a gente viu, com fundamentos, documentos e testemunhas. Pronto, 15 dias. E aí os autos vão para, continuando o procedimento aqui, para o TJ, certo? Para o tribunal. E lá no tribunal, esses autos, o processo vai cair para o relator. Quem que é o relator? Relator, vamos dizer dessa forma para ficar bem simples mesmo, é a primeira pessoa aí que vai ter contato com esse processo lá no tribunal, ok? E é isso que está falando aqui, ó. Os autos vão para o TJ e o relator declara o efeito. Que efeito? Pode ter efeito suspensivo ou não. Ele pode suspender ou não o processo. Se ele suspende o processo, e aí, como que fica se precisar de uma tutela de urgência? O que é a tutela de urgência? Para exemplificar também, para fixar aí na sua mente, é algum procedimento urgente que tenha que ser praticado no processo, ok? Se for preciso isso, quem vai julgar isso? Vai ser o juiz substituto, é o que eu estou mencionando aqui, ó. Ao substituto, qualquer procedimento de urgência, enquanto o processo está nessa de suspende ou não, vai para o juiz substituto. E aí o tribunal vai decidir. Lembrando aqui, o juiz repassar rapidamente. O juiz, em 15 dias, ele vai declarar por que não é suspeito e vai declarar isso com fundamentos, documentos, testemunhas. Os autos vão para o Tribunal de Justiça. O relator declara o efeito, suspende ou não suspende o processo, ok? E aí, a tutela de urgência solicitada ao substituto e o tribunal decide sobre a improcedência. Se o tribunal dá improcedência, ele rejeita a alegação, ou seja, rejeita a alegação de suspeição. Então, ele está dando improcedência, não é na alegação aqui do juiz, é na alegação da parte. Vocês lembram que é a parte que fala que o juiz é suspeito. Aqui o juiz está se defendendo. E aí, se na defesa do juiz o tribunal, vamos deixar mais claro aqui, se na defesa do juiz o tribunal ele dá improcedência. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz continua no processo, ok? Improcedência, o juiz ele continua no processo. Agora, se ele dá procedência, ele deu procedência à arguição lá da parte que falou que o juiz era suspeito. O juiz ele justificou, mas não foi aceito. Então, o juiz ele está fora do processo, ok? Vamos ver se é isso que está falando aqui, então. Improcedente, rejeita a alegação da parte, o juiz continua no processo. Agora, se ele dá procedência, ele acolhe a alegação da parte, condena o juiz nas custas. Por que condena o juiz nas custas? Porque, como a gente viu aqui, o juiz está fora do processo. E se o juiz estava justificando que não era suspeito, mas realmente ele era, ele tinha que estar fora do processo, aí ele vai ser condenado nas custas, ok? Bom, procedente também os autos vão para o substituto legal, que nada mais certo que isso, não é? Se o juiz não vai atuar mais no processo, vai os autos para o substituto dele. E aí é fixado o momento que ele não poderia mais ter atuado e dá-se a nulidade dos atos. Então vamos lá. Aqui está a linha do tempo, né? Eu sempre vou fazer essa linha do tempo que fica muito mais fácil de entender com ela. Se a partir desse momento aqui o juiz não poderia mais ter atuado, ok? Mas a suspeição ela veio aqui, ó, ela surgiu aqui, a suspeição. Então, tudo que foi praticado nesse meio tempo aqui não valerá. Por quê? Porque estará nulo. O tribunal dará a nulidade dos atos, ok? Então, aqui a gente finaliza essa parte de forma bastante organizada mesmo e bastante objetiva e pontual, todos os itens desses artigos que são bastante extensos, mas de uma forma mais organizada, você vendo esse vídeo uma ou duas vezes em velocidade avançada, você vai ver que não vai nem querer ver o final do vídeo, porque você já vai saber tudo que está pontuando aqui, ok? Até a próxima aula.